Excel não é banco de dados. Chama a vinheta 2B. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos. E apenas para contextualizar o que eu acabei de falar, é o seguinte: uma das principais reclamações quando se está trabalhando com Excel, seja em fóruns ou reclamações que vieram até mim, é com relação à demora, à lentidão em algumas planilhas de Excel. Isso daí, em quase 100% das vezes, essa lentidão ocorre devido à quantidade de dados que essas pessoas estavam trabalhando lá no Excel. Como a maioria de vocês já deve saber, existe uma quantidade limitada de linhas e quantidade limitada de colunas. E a partir do momento que você começa a se aproximar mais dessa quantidade, mais você perde performance na ferramenta. Como vocês já devem saber, Excel é uma ferramenta incrível, porém você consegue obter o seu máximo potencial quando você está ali aplicando regras de negócio, gerando gráficos, analisando, aplicando fórmulas. É nesse segmento, é nesse nicho que você deve focar. O Excel não é banco, não é base de dados para você ficar jogando informações lá. Digamos aí que você trabalha em uma área de Business Intelligence, você trabalha numa área onde você precisa tratar uma maior quantidade de dados, é interessante você pegar essas informações, jogar num banco de dados e você trabalhar no seu Excel normalmente, mas as informações ficam alocadas na base. Dessa forma, você consegue aplicar as regras de negócio, ver seus gráficos normais no Excel, porém toda a parte massiva de dados, de informações, estão alocados lá na sua base. Com isso você ganha muito em performance. E é nesse ponto que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Como é que a gente consegue conectar o Excel com um banco de dados. No nosso vídeo aqui o exemplo vai ser o banco de dados da própria Microsoft, o Access. E como é que a gente pode fazer para jogar informações do Access para nossa base de dados. E quem quiser que a gente continue produzindo conteúdo nessa linha de raciocínio, fazendo projetos, falando sobre APIs, bibliotecas, interações com outras ferramentas, comenta aqui na descrição desse vídeo "eu quero", que a gente vai entender o recado e vai continuar produzindo conteúdo sobre isso. Pouquíssimas pessoas no Brasil entendem, dominam essas ferramentas e menos gente ainda produzem conteúdo para o YouTube sobre esses assuntos, beleza? Então vou vir aqui para o cantinho da tela e vamos começar de fato a explicar aqui o que eu preparei para vocês. Vindo aqui para a tela tem uma colinha aqui com alguns conceitos iniciais que é interessante vocês saberem para a gente partir para a parte prática, né? Quais conceitos são esses? Primeiro, o que é banco de dados e o que são tabelas no contexto banco de dados. Possivelmente você conhece tabelas no contexto Excel, porém se difere em alguns tópicos. Quando a gente fala de banco de dados é uma pilha com grande quantidade de informações devidamente estruturadas para que você consiga acessar essas informações com facilidade. No contexto de banco de dados, tabela é um conjunto de dados, pode estar organizado em colunas ou em linhas, e essa quantidade é ilimitada. Se eu for vir aqui para o Excel, quando eu apertar Ctrl para baixo, eu tenho aqui uma quantidade limitada de linhas. Se eu for apertar Ctrl para o lado, eu tenho uma quantidade também limitada aí de colunas. Então, a quantidade de dados que você coloca no Excel é limitada. Já no contexto banco de dados, que foi o que eu coloquei aqui nessa colinha, né? Quando a gente fala de tabelas no contexto banco de dados, você pode colocar quantas informações você quiser, a quantidade é ilimitada, tanto de linhas quanto colunas. E é nesse ponto que está o ganho. Agora eu vou abrir aqui o meu Access para poder mostrar para vocês. Abrindo aqui meu Access, é que a gente vai ver a primeira cara do negócio, né? Aqui são os bancos de dados que eu montei para a aula, para mostrar para vocês como é que funciona. Para vocês criar o banco de dados de vocês, vocês clicam aqui, ó, banco de dados em branco, certo? Vocês vão criar o empilhado de informações de vocês. Vocês vão dar o nome, vão escolher o caminho onde vocês querem salvar, clicando aqui, clique em criar, beleza? Eu vou abrir o meu que já está pronto. Vou digitar uma senha. Feito isso, vocês vão ver aqui todas as tabelas. As tabelas são as colunas ou as linhas que também podem ser chamadas de tuplas, beleza? Vou dar um clique aqui. Quando você der um clique, ela vai abrir aqui. Se vocês forem ver, o layout ele é bem parecido com a planilha de Excel, certo? Você pode colocar os nomes aqui. E quando vocês fizerem, é interessante que os cabeçalhos, os nomes das colunas ou das linhas sejam os mesmos nomes que você vai trabalhar lá no Excel. Então já está tudo aqui organizado. Vamos agora lá para o Excel, dar uma olhadinha aqui o que a gente tem. No Excel, a informação que eu quero transferir do Excel para o meu banco de dados é matrícula, nome, idade e turma. Então, lá no meu banco de dados, eu preciso ter essas mesmas informações aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu tenho, ó,
matrícula, nome, idade e turma. Agora, quando a gente fala de um contexto de banco de dados, você precisa definir qual é o tipo de informação que vai ir nessas colunas. Vou dar um clique aqui, ó, e vou vir aqui em campo, modo de exibição. Aqui você precisa dizer se vai ser número, se vai ser texto curto, se vai ser texto longo. Você precisa dizer o tipo de informação que vai naquele campo em específico. Feito isso, acabou, é só isso que você precisa fazer. Então isso daqui é o básico, feijão com arroz, o elementar sobre banco de dados, no contexto Excel. Então, agora falando sobre a interação que a gente vai fazer do Excel com o Excel, para a gente fazer eles comunicarem o elemento, o fio de conexão é o nosso famoso VBA. E como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é, você clica aqui na guia de arquivo, certo? Você vem aqui em informações e você precisa criptografar, você precisa dar uma senha. Por quê? Vamos dizer que você tem o seu banco de dados e você quer limitar ali as pessoas que vão acessar aquele banco de dados. Então você vai dar um clique aqui, quando você der um clique, o meu já está com senha, por isso que apareceu essa mensagem aqui. Você vai escolher sua senha, vai dar um OK, guarda essa senha que a gente vai utilizar lá na frente. Salvou, colocou aqui as informações iguais às que estão lá no Excel, tá lindo. O que a gente precisa fazer no banco de dados é isso, mais nada. Então vamos lá agora para o Excel. No Excel, aqui tem as informações de cada coluna, que são as mesmas que você tem que colocar lá no seu Excel, e as informações que naturalmente vão estar aqui embaixo. Agora eu vou apertar o meu Alt F11 para vir aqui no meu VBA. Estando aqui no VBA, esse daqui é o código que pega e que faz as informações saírem do meu Excel e ficarem alocadas lá no meu Excel. Dessa forma, quando as informações saem do Excel e vêm para a minha base de dados, não necessariamente eu preciso ter essas informações no meu Excel mais. Eu posso pegar essas informações do Excel, apagar, deixando minha planilha mais rápida, trabalhando com a maior velocidade, e quando eu quiser consultar alguma informação, eu construo outra linha de código através do VBA, que isso já é assunto para um outro vídeo, para ir buscar informação no banco de dados e trazer para mim, para que eu consiga atualizar meus gráficos, etc, etc, etc. Beleza? Estando aqui no VBA, é um código pequeno, eu já comentei ele tudo aqui. Quem quiser ter acesso a esse código, comenta aqui nos comentários. Eu quero o código, que eu vou pegar um arquivozinho e vou mandar para vocês com esse código aqui, tudo organizadinho, tudo comentado. Para a gente não perder tempo aqui, codando, escrevendo, eu já escrevi tudo aqui, já comentei e vou explicar para vocês a função de cada trecho desse código aqui, beleza? Então, o que é que acontece? Primeiro a gente começa com essa instrução, Option Explicit. O que é que significa isso? Isso significa que todas as variáveis que eu estou colocando aqui abaixo disso, elas precisam ser declaradas. Essa é uma obrigação, é intuito de organização de programa e de alocação de informações na memória do computador. Agora aqui é uma fase muito importante da construção do nosso código, que é onde a gente vai definir a constante de conexão entre o Excel e o Excel. O que é que faz essa constante? Ela pega o caminho onde você salvou o seu banco de dados e joga aqui dentro de uma constante. Essa constante eu dei o nome de caminho para ficar óbvio o nome da constante, a gente conseguir colocar logo aqui no código e não ficar perdendo tempo, beleza? Então essa daqui é uma string de conexão. String de conexão, beleza? Grava esse nome, é uma string de conexão, ela é pública e é constante. Não vai variar, vai ser sempre o mesmo. Quando eu quiser alterar, eu altero aqui dentro. Então, o que é que ela faz? Ela pega aqui, ó, diz quem é o provedor, o provider, quem que manda a informação. Você vai ter que colocar a versão do seu Excel aqui. O meu, no caso aqui, é o 2019, que é o mesmo, que acaba sendo o mesmo do 2016. Porém, se você tiver versões anteriores, você vai ter que atualizar aqui. É a mesma coisa, naturalmente você só vai trocar o número que está aqui. E aqui onde está Data Source, fonte de dados. Aqui é onde você vai colocar o caminho onde está a sua base de dados, que é aquele caminho lá que eu pedi para você salvar. Lembra? Falei, escolhe aqui onde é que você vai salvar o nome do seu banco de dados. Esse caminho você vai colocar aqui. E mais aqui para frente é onde você vai colocar a senha. Eu te falei lá quando você criou o seu banco de dados que você precisava em informações e criptografar. Quando você criptografa, escolhe a senha, você precisa dizer uma senha. Essa senha você coloca aqui, ó, depois de password e igual, você vai colocar a sua senha. Só isso, bem simples e fácil. Matou, já foi. Agora vamos para cá. Já pegamos o caminho, senha, jogamos dentro de uma constante. Agora a gente vai criar o nosso procedimento sub. O procedimento sub é o procedimento óbvio, né, que é de transferência de dados. E a gente vai precisar declarar as variáveis. Quais variáveis a gente vai ter? A variável de conexão, que é a variável que vai conectar o Excel com o Excel, e a variável tabela, que é o que vai extrair as informações da minha tabela do Excel,
que é uma tabela limitada, e jogar dentro da minha tabela Access, que é uma tabela ilimitada. Então, toda vez que eu rodar o código, eu vou fazer uma nova conexão, porque ó, eu defino que a variável connection vai ser igual a new, esse tipo aqui, ó, eadodb.connection. Você não precisa entender nada disso daqui, não tem nada interessante, você só precisa saber que isso daqui é um tipo de variável que é do tipo access.connection. E para isso daqui aparecer, é de extrema importância que você venha aqui, ó, em suplementos, em ferramentas e clicar em referências. Para você clicar em referências, você precisa ativar as suas bibliotecas. Quais são essas bibliotecas? Existem inúmeras. As que você precisa aqui são as bibliotecas que se referem ao Access, que é essa daqui, ó. Microsoft Active X Data Object 6.1, você vai colocar, vai ter naturalmente muitas versões aí, tem gente que tem 2.8, 2.6, você vai ativar a maior que você tiver, no meu caso a minha aqui é 6.1, ativa isso daqui também que é interessante e ativa também o Acrobat Access. Quando você ativar esse tipo de variável aqui, ó, a adodb.connection record set vai aparecer para você, beleza? Então, fez isso, coloca aqui ponto .connection. Então, você já, toda vez que você rodar esse código, você vai fazer uma nova conexão com o seu banco de dados no Access. Fechou? Então, ponto. Matamos isso. Então, vamos agora utilizar aqui uma instrução lógica que é o with. O with é uma instrução lógica que ela serve quando a gente tem algumas instruções para fazer, porém a gente vai se referenciar sempre ao mesmo elemento. Nesse caso, o elemento é a variável connection. Então, eu vou pegar minha variável connection e vou dizer que ela vai ser igual ao caminho, que é a nossa string de conexão, e vou mandar eu abrir aquele arquivo. Então, abrir lá o meu banco de dados, que tem a informação do caminho lá onde está esse banco de dados, e depois eu fecho o meu end with. Então, abri o with, fiz duas instruções. Disse para a minha variável connection qual era o caminho e mandei abrir aquele caminho que é a minha base de dados. Fechou. Depois disso, eu venho aqui para a minha tabela. Estou dentro da minha base de dados, venho agora para a minha tabela e crio uma nova tabela, né? New record set. E agora eu coloco essa instrução aqui, ó, tabela, que tem que ser o mesmo nome dessa variável aqui, ó, tabela, certo? Ponto .open. Então eu abri e aqui dentro da aspas duplas vai ser o mesmo nome da tabela lá do seu Access. A minha tabela do Access era o nome vazia, que eu coloquei só para eu lembrar que aquela tabela lá vai estar vazia. E aqui vai ser o nome que você escolher. Beleza? Então, aí, uma coçadinha aqui. Agora é o momento que o editor me trola. Então vamos lá. Depois disso, essa instrução aqui, ela tem vários elementos. Você precisa dizer a variável de conexão, que é essa variável aqui, que vai receber as informações de caminho, que ela é do tipo desse tipo aqui. Você precisa dizer se ela é dinâmica ou não. Você precisa dizer se ela precisa de uma senha. Então, para dizer que precisa de uma senha, eu coloco esse termo aqui. E você vai dizer que você vai fazer alguns comandos nessa tabela. Isso tudo aqui, para fins práticos, você não precisa saber no detalhe o que é que significa, você precisa só saber que quando você precisa de senha, você coloca isso, quando você precisa fazer um comando, você coloca isso, e quando for dinâmico, você coloca isso. Acabou, é isso aqui que você precisa saber. Fechou? Isso tudo tá tudo comentadinho aqui no código, quem quiser, fala eu quero o código, aqui nos comentários. Fechou? Então, aqui agora o que a gente vai precisar fazer? Agora a gente vai precisar pegar essa tabela e adicionar as informações. Que informações, Igor? Meu Deus, e agora? O que é que eu preciso adicionar? Essas informações aqui, meu caro colega. Certo? Então, você precisa dizer que, vamos voltar lá, Alt F11, que você vai adicionar uma tabela, vai colocar tabela.addNew para você adicionar novas informações. E aqui você vai colocar ó, tabela exclamação para você continuar referenciando aquela tabela e o nome dos seus cabeçalhos que estão lá no Access. Tem que ser idêntico. E é case sensitive. O que significa isso? Que existe diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, você já colocou aqui, vou vir aqui no meu Access, muda rapidinho. Aqui, tá vendo? Tem que ser igualzinho os nomes que você vai colocar aqui no seu... que você vai colocar... Eita, tô errando o caralho todo. Pronto, aqui, ó. Beleza? Então, esses nomes aqui tem que ser iguais aos nomes que estão lá no Access. Fechou? Fechou? Então, agora eu coloco igual, disse que a informação que está lá no Access vai ser igual à informação que está no Excel. E onde é que tem a informação no Excel? Naturalmente no Excel a gente trabalha com muitas abas. Então, eu gosto sempre de apontar no código qual é a aba que eu estou trabalhando. Então, na minha aba, ela é o nome base. Então, eu vou colocar Sheets, que é isso daqui,
folhas, planilhas, abre parêntese, aspas duplas, o nome da aba, fecha aspas duplas, fecha parêntese, ponto range, que é o comando de manipulação de células, né? Abro aqui o parêntese, abro aspas duplas e coloco a célula onde estão minhas informações. Fechou? Mais uma vez, tudo comentadinho aqui, que é o código, digita embaixo eu quero. Já joguei todas as informações, eu atualizo a minha tabela, tabela.update. Que tabela você atualizou, Igor? A tabela que está lá no Access, fechou? Atualizei a tabela que está lá no Access. Agora eu fecho a tabela, não tenho mais nada para fazer. Defino a tabela como nothing, nada, para poder limpar a memória. Limpei a variável tabela. Desligo a conexão, que é a minha conexão que eu fiz do Excel com o banco de dados. E defino a variável connection como nothing, para poder atribuir e zerar a memória da variável conexão. Feito isso, agora a gente vai para a parte final, que é onde a gente vai testar. Antes da gente fazer o teste final, eu já peço que dê um like no vídeo. Se você chegou aqui é porque você gostou, você já está aprendendo comigo. Deixa um like no vídeo, comenta aqui embaixo, eu gostei. Então, vamos lá, vim aqui. Então, quais são as informações que eu vou jogar lá no meu banco de dados? Eu coloquei o nome, matrícula, né? Esse cara aqui, Euler, que é o integrante do nosso time do Mamba Treinamentos. Vou trocar, como já tinha feito o teste com o nome dele, eu vou colocar aqui 2B, certo? Que é o nosso caro editor 2B, certo? Então vou apertar Alt F11 e vou vir aqui e rodar a minha macro. Rodei, então não apareceu nada, deu tudo certinho. Vamos lá no nosso Access ver se as informações foram transferidas. Vou virar a tela, poxa, não chegou nada aqui. Porque você tem que atualizar, né, meu querido? Então, vou vir aqui em tabela vazia. Você já viu que chegou aqui, ó, 2B. Rapidinho, instantâneo, lindo, magnífico. Deixa o like e vamos pra cima. Quem quiser o código, digita aqui, eu quero. Valeu! Se você for vir aqui no Excel, ó, vou colocar Ctrl para baixo. Eu tenho aqui 104 mil... Cadê? Tem uma quantidade aqui gigantesca.